Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje nessa aula falaremos o capítulo 8 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna mostra a forma universal dentro de sua boca. Então, resumindo esse capítulo, é dito que ele descreve a cerimônia na qual Krishna recebe o seu nome. Também descreve como Krishna começou a engatear suas brincadeiras com as vacas, o episódio no qual ele come terra, e então volta a mostrar a forma universal à sua mãe. Certo dia, Vasudeva mandou chamar Gargamuni, o sacerdote familiar de Jaduvansa, e assim Gargamuni dirigiu-se à casa de Nanda Maharaj, que fez uma ótima acolhida e pediu-lhe que desse nomes a Krishna e Balarama. Gargamuni, evidentemente, lembrou a Nanda Maharaj que Kamsa procurava o filho de Devaki, e disse-lhe que, se a cerimônia fosse realizada com muita pompa, Kamsa tomaria conhecimento da mesma, e este então suspeitaria que Krishna era o filho de Devaki. Nanda Maharaja, portanto, pediu que Gargamuni realizasse essa cerimônia sem o conhecimento de ninguém, e Gargamuni procedeu de acordo com esse pedido. Porque Balarama, o filho de Rohini, aumenta a bem-aventurança transcendental dos outros, seu nome é Rama, e devido à sua força extraordinária, ele é chamado Baladeva. Ele induz os iados a seguirem suas instruções, e portanto seu nome é Sankarsana. Krishna, o filho de Yashoda, anteriormente aparecera em muitas outras cores, tais como branco, vermelho e amarelo, e agora assumira a cor negra. Porque às vezes ele era filho de Vasudeva, seu nome é Vasudeva. De acordo com suas várias atividades e qualidades, Krishna tem muitos outros nomes. Após prestar essas informações a Nanda Maharaj e concluir a cerimônia na qual a criança recebe seu nome, Gargamuni aconselhou Nanda Maharaj a proteger seu filho com muito cuidado e depois partiu. Shukadeva Goswami descreveu em seguida como as duas crianças engatinhavam, caminhavam com suas perninhas, brincavam com as vacas e bezerros, roubavam manteiga e outros produtos lácteos e quebravam os potes de manteiga. Dessa maneira, ele descreveu muitas travessuras de Krishna e Balarama. Entre elas, a mais maravilhosa ocorreu quando os amiguinhos de folguedos de Krishna queixaram-se à mãe de Yashoda de que Krishna estava comendo terra. Mãe Yashoda quis abrir a boca de Krishna para ver a evidência, de modo que pudesse castigá-lo. Às vezes, ela assumia a posição de uma mãe que castiga e no momento seguinte ficava dominada pelo amor materno.
Após descrever tudo isso a Maharaja Parikshit, Shukadeva Goswami, a pedido de Maharaja Parikshit, louvou a fortuna de mãe Yashoda e Nanda. Outrora, Nanda e Yashoda foram Drona e Dara, e por ordem de Brahman, eles vieram a esta terra e tiveram a suprema personalidade de Deus como o seu filho. Assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Ó Maharaj Parikshit, o sacerdote da dinastia Yadu, a saber, Gargamuni, que era muito elevado em austeridade e penitência, foi então inspirado por Vasudeva a ir ver Nanda Maharaja em seu lar. Ao ver Gargamuni presente em seu lar, Nanda Maharaja ficou tão satisfeito que se levantou para recebê-lo de mãos postas. Embora visse Gargamuni com seus olhos, Nanda Maharaja pôde apreciar que Gargamuni era a Doksaja, isto é, ele não era uma pessoa comumente vista pelos sentidos materiais. Quando Gargamuni foi adequadamente recebido como visitante e sentou-se confortavelmente, Nanda Maharaj dirigiu-lhe as seguintes palavras gentis e submissas: Querido Senhor, porque és um devoto, és pleno de tudo. Todavia, meu dever é servir-te. Por favor, ordena-me que posso fazer por ti. Ó meu Senhor, ó devoto grandioso, pessoas como tu locomovem-se de um lugar a outro, não visando a seus próprios interesses, mas em benefício dos grihastas, os chefes de família, de coração pobre. Caso contrário, eles não se preocupariam em ir de um lugar a outro. Ó grande pessoa santa, compilaste o conhecimento astrológico, pelo qual podem-se compreender os fenômenos invisíveis, atuais e passados. Em virtude deste conhecimento, todo ser humano pode entender o que fez em sua vida passada e como isto afeta a sua vida presente. Tu conheces isto. Meu Senhor, és o melhor dos Brahmanas, especialmente porque conheces a fundo o Jyoti Shastra, a ciência astrológica. Portanto, por natureza, és o mestre espiritual de todo ser humano. Nesse caso, como fizeste a gentileza de vir até minha casa, por favor, executa as atividades reformatórias em prol de meus 2 filhos. Gargamuni disse: Meu querido Nanda Maharaja, sou o guia sacerdotal da dinastia Yadu. Sabe-se disto em toda parte. Logo, se eu realizar o processo purificatório de teus filhos, Kamsa vai considerar, como os filhos de Devaki. Kamsa é um grande diplomata e um homem muito pecaminoso. Portanto, tendo ouvido de Jogamaya, a filha de Devaki, que a criança que o mataria já nascera em alguma outra parte, tendo ouvido que em sua 8ª gravidez Devaki não poderia gerar uma menina, e sabendo de tua amizade com Vasudeva, Kamsa, ao tomar conhecimento de que o processo purificatório foi realizado por mim, o sacerdote da dinastia Yadu, na certa irá considerar todos esses pontos e acabará suspeitando que Krishna é o filho de Devaki e Vasudeva. Daí ele poderá tomar providências para matar Krishna. Isto seria uma catástrofe. Então, Nanda Maharaja disse: Meu querido e grandioso sábio,
Se achas que o fato de esse processo de purificação ser realizado por ti induzirá Kamsa a ficar suspeitando, então canta secretamente os hinos e sem o conhecimento de nenhuma outra pessoa, nem mesmo de meus parentes, realiza aqui no estábulo de minhas vacas o processo purificatório alusivo ao segundo nascimento, pois este processo de purificação é essencial. Shukadeva Goswami continuou: tendo recebido de Nanda Maharaj o especial pedido para fazer aquilo que já desejava fazer, Garga Muni realizou em um lugar solitário a cerimônia na qual Krishna e Balarama receberam seus nomes. Garga Muni disse: através de suas qualidades transcendentais, esta criança, o filho de Rohini, dará toda a felicidade aos seus parentes e amigos. Portanto, ele será conhecido como Rama, e porque manifestará extraordinária força física, ele também será conhecido como Bala. Ademais, porque ele une duas famílias, a família de Vasudeva e a família de Nanda Maharaja, será conhecido como Sankarsana. Em todo milênio, teu filho Krishna aparece como uma encarnação. No passado, ele assumiu 3 diferentes cores, branca, vermelha e amarela, e agora apareceu de cor negra. Em outra Dwapara Yuga, ele, como o Senhor Ramachandra, apareceu na cor de Shuka, de papagaio. Todas essas encarnações agora se congregam em Krishna. Por muitas razões, este teu belo filho, às vezes, apareceu noutras oportunidades como filho de Vasudeva. Portanto, aqueles que são eruditos, às vezes chamam essa criança de Vasudeva. Para este teu filho, existem muitas formas e nomes de acordo com suas qualidades e atividades transcendentais. Eu os conheço a todos, mas as pessoas, em geral, não os compreendem. Para aumentar a bem-aventurança transcendental dos vaqueiros de Gokula, esta criança sempre executará ações que vos serão auspiciosas, e unicamente através de sua graça superareis todas as dificuldades. Ó Nanda Maharaja, como se registra na história, quando havia um governo irregular e incompetente, e estando Indra destronado, as pessoas passando então a ser afligidas e perturbadas pelos ladrões, essa criança aparecia para proteger a população e capacitá-la a prosperar, e ele subjugava os ladrões e assaltantes. Os demônios, os asuras, não podem danificar os semideuses, que sempre têm ao seu lado o Senhor Vishnu. Do mesmo modo, qualquer pessoa ou grupo apegados a Krishna são extremamente afortunados. Porque têm muita afeição por Krishna, tais pessoas não podem ser derrotadas por demônios, como os associados de Kamsa, ou pelos inimigos internos, os sentidos. Portanto, concluindo, ó Nanda Maharaj, este teu filho está no mesmo nível de Narayana. Em suas qualidades, opulência, nome, fama e prestígio transcendentais, ele é exatamente como Narayana. Todos vós deveis criar esta criança com muito cuidado e atenção. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu: depois que Garga Muni, tendo instruído Nanda Maharaja acerca de Krishna, partiu para seu próprio lar.
Nanda Maharaj ficou muito satisfeito e considerou-se pleno de toda a boa fortuna. Passado pouco tempo, ambos os irmãos, Rama e Krishna, com a força de suas mãos e joelhos, começaram a engatear pelo solo de Vraja, desfrutando então de seus divertimentos infantis. Quando Krishna e Balarama, com a força de suas pernas, engateavam nos lugares lamacentos criados em Vraja pelo esterco e urina de vaca, seu engatear parecia o rastejamento das serpentes, e o som dos sinos de seus tornozelos era muito encantador. Muito satisfeitos com o som emitido pelos sinos de tornozelos de outras pessoas, eles costumavam seguir essas pessoas como se estivessem indo ter com suas mães, quando viam que eram outras pessoas. Eles ficavam com medo e retornavam às suas verdadeiras mães, Yashoda e Rohini. Cobertos de terra lamacenta misturada com esterco e urina de vaca, os bebês pareciam muito belos, e quando iam até suas mães, tanto Yashoda quanto Rohini pegavam-nos com muita afeição, abraçavam-nos e permitiam que eles mamassem o leite que fluía de seus seios. Enquanto sugavam o seio, os bebês sorriam e seus dentinhos eram visíveis. Suas mães, ao verem aqueles belos dentes, sentiam grande bem-aventurança transcendental. Dentro da casa de Nanda Maharaj, as senhoras vaqueiras gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna. Os bebês costumavam agarrar as extremidades das caudas dos bezerros, e os bezerros arrastavam-nos para lá e para cá. Ao verem esses passatempos, as senhoras, na certa, interrompiam suas atividades domésticas e riam e desfrutavam com os incidentes. Ao se sentirem incapazes de proteger os bebês, impedindo que lhes sobreviessem calamidades produzidas por vacas com chifres, pelo fogo, por animais com garras e dentes, tais como os macacos, cães e gatos, e por espinhos, espadas e outras armas terrestres, Mãe Yashoda e Rohini ficavam sempre em ansiedade, e suas ocupações domésticas eram perturbadas. Nesse momento, elas ficavam plenamente equilibradas, firmando-se no êxtase transcendental conhecido como a angústia da afeição material, pois isso surgia em suas mentes. Ó rei Parikshit, dentro de pouquíssimo tempo, Rama e Krishna começaram a caminhar muito facilmente em Gokula sobre suas pernas, com sua própria força, sem a necessidade de engatear. Em seguida, o Senhor Krishna, juntamente com Balarama, começou a brincar com os outros filhos dos vaqueiros, despertando assim a bem-aventurança transcendental das vaqueiras. Observando a atraentíssima agitação infantil de Krishna, todas as gopis da vizinhança, para repetidamente ouvirem sobre as atividades de Krishna, aproximavam-se de Mãe Yashoda e falavam-lhe o seguinte: nossa querida amiga Yashoda, teu filho às vezes vem a nossas casas antes da ordenha das vacas e solta os bezerros. E quando o dono da casa fica irado, teu filho simplesmente sorri. Às vezes, ele planeja algum processo para roubar a coalhada, manteiga e leite saborosos, os quais ele então come e bebe.
Quando os macacos se reúnem, ele divide isto com eles. E quando os macacos encheram tanto suas barrigas que não conseguem comer mais, ele quebra os potes. Às vezes, se ele não tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite em uma casa, ele fica irado contra os chefes de família e, por vingança, agita as criancinhas, beliscando-as. Então, quando as criancinhas começam a chorar, Krishna vai embora. Quando leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto, e Krishna e Balarama não podem alcançá-lo, eles dão um jeito de alcançá-lo, empilhando várias tábuas e virando de ponta cabeça o pilão próprio para moer especiarias. Conhecendo muito bem o conteúdo do pote, eles abrem buracos nele, enquanto as gopis mais velhas ficam entregues a seus afazeres domésticos. Krishna e Balarama às vezes entram num quarto escuro, iluminando o lugar com as valiosas joias e adornos que ficam sobre seus corpos e aproveitando-se dessa luz para roubar. Quando Krishna é apanhado fazendo suas travessuras, o dono da casa lhe diz: "Oh, você é um ladrão", e aparentemente expressa ira contra Krishna. Krishna então responde: "Não sou um ladrão, você é que é um ladrão". Às vezes, ficando irado, Krishna urina e defeca em um lugar limpo e asseado de nossas casas. Mas agora, nossa querida amiga Yashoda, este ladrão esperto está sentado diante de ti como um menino muito bom. Às vezes, todas as gopis olhavam para Krishna sentado ali, com seus olhos tão apavorados que sua mãe não o castigava. E quando viam o belo rosto de Krishna, ao invés de castigá-lo, elas simplesmente miravam-lhe o rosto e sentiam bem-aventurança transcendental. Mãe Yashoda meigamente sorria de toda essa brincadeira e perdia a vontade de castigar seu abençoado filho transcendental. Certo dia, enquanto Krishna brincava com seus amiguinhos de folguedos, incluindo Balarama e outros filhos das gopas, todos os seus amigos reuniram-se e apresentaram uma queixa à mãe Yashoda. "Mãe", disseram eles, "Krishna comeu terra". Ao ouvir os amiguinhos de Krishna contar isso, mãe Yashoda, que vivia muito preocupada com o bem-estar de Krishna, agarrou Krishna com suas mãos para olhar o interior de sua boca e castigá-lo. Com seus olhos temerosos, ela dirigiu ao seu filho as seguintes palavras: "Querido Krishna, por que és tão inquieto que comeste barro em um lugar solitário? Esta reclamação contra ti foi apresentada por todos os teus companheiros, incluindo teu irmão mais velho, Balarama. O que é isto?" O Senhor Krishna respondeu: "Minha querida mãe, jamais comi barro. Todos os meus amigos que reclamam contra mim são mentirosos. Se pensas que eles estão contando a verdade, podes olhar diretamente dentro de minha boca e examiná-la." Mãe Yashoda desafiou Krishna: "Se não comestes terra, então abre bem tua boca." Ao receber este desafio de sua mãe, Krishna, o filho de Nanda Maharaj e de Yashoda, para manifestar passatempos como uma criança humana, abriu sua boca. Embora a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é pleno de todas as opulências, não perturbasse a afeição parental de sua mãe, sua opulência manifestou-se automaticamente, pois a opulência de Krishna
jamais some em alguma etapa, senão que se manifesta no momento adequado. Quando, por ordem de mãe Yashoda, Krishna escancarou sua boca, ela viu dentro de sua boca todas as entidades móveis e inertes, viu o espaço exterior e todas as direções, juntamente com as montanhas, as ilhas, os oceanos, a superfície da terra, o vento que sopra, o fogo, a lua e as estrelas. Ela viu também os sistemas planetários, a água, a luz, o ar, o céu e a criação através da transformação de Ahankara. Ela também viu os sentidos, a mente, a percepção sensorial e as três qualidades, bondade, paixão e ignorância. Ela viu o tempo designado às entidades vivas, viu o instinto natural e as reações do karma, e viu os desejos e as diferentes variedades de corpos, móveis e inertes. Vendo todos esses aspectos da manifestação cósmica, juntamente com ela própria e Vrindavana Dama, ela ficou receosa e temerosa da natureza de seu filho. Mãe Yashoda começou a argumentar consigo mesma: será isto um sonho ou será uma criação ilusória da energia externa? Acaso isto manifestou-se através de minha própria inteligência ou trata-se de algum poder místico do meu filho? Portanto, que eu me renda à Suprema Personalidade de Deus e ofereça minhas reverências a Ele, que está além da concepção da especulação humana, da mente, das atividades, palavras e argumentos, que é a causa da qual se origina esta manifestação cósmica, por quem todo o cosmo é mantido, e por quem podemos conceber a existência deste. Que eu simplesmente ofereça minhas reverências, pois ele está além de minha contemplação, especulação e meditação. Ele está além de todas as minhas atividades materiais. É pela influência de Maya, a energia do Senhor Supremo, que estou pensando que Nanda Maharaja é meu esposo, que Krishna é meu filho, e porque sou a rainha de Nanda Maharaja, toda a riqueza sob a forma de vacas e bezerros está em meu poder, e todos os vaqueiros e suas esposas são meus súditos. Na verdade, também sou eternamente subordinada ao Senhor Supremo. Ele é meu refúgio último. Mãe Yashoda, por graça do Senhor, pôde entender a verdade insofismável. Mas foi então que o Mestre Supremo, por influência da potência interna de Yogamaya, novamente inspirou-a a ficar absorta em intensa afeição maternal pelo seu filho. Imediatamente, esquecendo-se da ilusão criada por Yogamaya, segundo a qual Krishna mostrara a forma universal dentro de sua boca, Mãe Yashoda colocou seu filho no colo como antes, sentindo que em seu coração crescia a afeição por seu filho transcendental. As glórias da Suprema Personalidade de Deus são estudadas através dos 3 Vedas, dos Upanishads, da literatura de Sankhya Yoga e de outros textos Vaishnavas. No entanto, Mãe Yashoda considerava essa pessoa suprema o seu filho comum. Tendo ouvido sobre a grande fortuna de Mãe Yashoda, Parikshit Maharaja perguntou a Shukadeva Goswami: ó Brahmana erudito,
a suprema personalidade de Deus mamou o leite do seio de mãe Yashoda. Que atividades auspiciosas ela e Nanda Maharaj realizaram no passado a ponto de alcançarem essa perfeição em amor estático. Embora Krishna estivesse satisfeito com Vasudeva e Devaki, que desceu como filho deles, eles não puderam desfrutar dos magníficos passatempos infantis de Krishna, que são tão imponentes que basta alguém cantar sobre eles para que extermine a contaminação do mundo material. Nanda Maharaja e Yashoda, entretanto, desfrutaram plenamente desses passatempos e, portanto, eles sempre estão em melhor situação do que Vasudeva e Devaki. Shukadeva Goswami disse: para seguir as ordens do Senhor Brahma, Drona, o melhor dos Vasus, juntamente com sua esposa Dara, dirigiu ao Senhor Brahma as seguintes palavras. Drona e Dara disseram: por favor, permite-nos nascer no planeta Terra, para que, após nosso aparecimento, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o controlador supremo e mestre de todos os planetas, também apareça e espalhe o serviço devocional, a meta última da vida. E então, aqueles que nasceram neste mundo material possam muito facilmente libertar-se da miserável condição da vida material, aceitando esse serviço devocional. Quando Brahma disse, sim, que assim ou seja, o afortunadíssimo Drono, que era igual a Bhagavan, apareceu em Vrajapura, Vrindavana, como o famosíssimo Nanda Maharaj, e sua esposa Dara apareceu como mãe Yashoda. Em seguida, o Maharaj Parikshit, melhor dos Bharatas, quando a Suprema Personalidade de Deus tornou-se filho de Nanda Maharaja e Yashoda, eles sentiam contínuo e inabalável amor devocional em afeição parental. E na companhia deles, todos os outros habitantes de Vrindavana, as Gopas e os Gopis, desenvolveram o cultivo de Krishna Bhakti. Assim, a personalidade suprema, Krishna, juntamente com Balarama, viveu em Vrajabhumi, Vrindavana, só para corroborar as bênçãos de Brahma, manifestando diferentes passatempos em sua infância. Ele aumentava o prazer transcendental de Nanda e dos outros habitantes de Vrindavana. Aqui, terminamos, então, o capítulo 8 do canto 10, onde Krishna mostra a sua forma universal para Yashoda, revelando assim a sua potência espiritual de que tudo está dentro dele. Então esses versos são para que tenhamos cada vez mais a consciência de quem é essa pessoa absoluta, chamada Krishna. Através desses passatempos, vamos realizando a opulência do Senhor Supremo e nos capacitando assim a ter mais ímpeto interno para render a seus pés de lótus através desse conhecimento que ele está realizando através de suas atividades em Vrindavana. E também aqui pelos fatos curiosos de quem são, Yashoda, Nanda Maharaj, Devaki, Vasudeva, porque Krishna ele simplesmente está realizando a promessa do seu devoto, maior, que é o Senhor Brahma, nesse mundo. Então, Yashoda e Nanda Maharaj estão recebendo a bênção do Senhor Brahma, e Krishna atua conforme os planejamentos de seus devotos mais avançados para ele executar a sua missão aqui nessa terra. Porém, ele é completamente independente, mas ele segue um padrão,
adequado, tem toda uma história, a gente vai ler esses passatempos do 10º canto, vamos notar que cada pessoa está numa posição específica em relação a ele, né, por uma causa anterior. De modo que tudo isso é explicado no Bhagavata em detalhes, e vamos entendendo todas essas personalidades que se relacionam com Krishna e por que ele vem aqui. Então é muito agradável, né, ter esse conhecimento, imagina, do próprio Deus. Você saber como Deus está agindo é o melhor conhecimento, né? Às vezes até melhor do que a simples metafísica, a ciência assim, espiritual em si, elas são meio áridas, né? Porém, quando você estuda os passatempos de Krishna, você vai entrando nessa doçura do próprio Deus. Porque lá no mundo espiritual, até mesmo assim, a Yogamaya, a potência interna de Krishna, ele faz que as pessoas se esqueçam de Krishna para ter essa relação espontânea com ele, né, em várias relações. Porque se a pessoa sabe que Krishna é Deus, ela naturalmente vai se situar como um servo apenas, né? Mas quando você não sabe quem é Krishna, então você pode atuar em nível de igualdade com ele, como amigo, ou então até mesmo no nível superior, onde você controla Krishna, né? Como pai, como mãe, ou como amante, não sei assim. Então, Krishna, ele gosta, ele se satisfaz assim quando mãe Yashoda dá um brigueiro nele, né? É assim, Krishna tem essa natureza de deixar que seus devotos aparentemente, né, pareçam superiores a ele nessa mística amorosa de relações transcendentais, e dessa maneira, né, Krishna não deixa que ninguém saiba que ele é Deus, assim como ele fez com Yashoda nesse passatempo, onde ela pôde contemplar que toda a existência material e espiritual está dentro dele, mas logo que ela ficou assim atônita e começou a reconhecer a potencialidade divina dele, imediatamente ele acionou a sua potência interna para iludi-la e ela voltar a ter aquela relação afetiva com ele como mãe. Porque Krishna, ele gosta mais disso do que o erudito, né, que fala muito assim sobre ele, mas ele gosta mais disso, que a alma, né, o espírito tenha essa afetividade, essa relação de doçura com ele também. Então Krishna, ele é todo amoroso. Krishna é o centro de todo amor e Radharani é a expansão desse amor, né, supremo de Krishna, e essa relação entre Krishna e Radharani é o que estabelece a origem, né, a originalidade de todo amor e de todas as relações amorosas dentro da existência de Deus. De modo que isso só é possível, né, dentro do contexto da Bhakti Yoga, é que só é possível ter relações de amor com Deus quando você entende que, em última análise, né, a causa de todas as causas, o final de toda a compreensão da vida espiritual e de Deus é que ele é uma pessoa suprema, né, um ser absoluto, que é a fonte de tudo, que está assim expandindo, né, a sua criação, ele está sempre expandindo a sua energia, e que toda essa energia está se voltando para ele para viver nesse amor pleno. Então Krishna está sempre se expandindo, né? O próprio nome Krishna significa aquele que atrai tudo e todos para ele. Krishna é o imã, né, supremo, magnético, elétrico, né, que está de alguma forma ou outra, né, dentro do coração de todas as pessoas, de todos os átomos, fazendo que toda essa energia material e espiritual se convertam a seu serviço amoroso a ele. E daí tudo é um processo, né? Agora nós estamos nessa forma humana de vida, né? Estamos nesse estágio, né, de aprendizado nesse planeta Terra, e aqui temos a oportunidade de seguir o processo espiritual, de cantar os nomes do Senhor, de estudar esses passatempos, e assim vamos aprimorando a nossa inteligência, né,
mais intimista com o entendimento de quem é Deus, de quem é Krishna, de como Ele atua e do porquê devemos seguir esse processo continuamente, sem vacilos, sem desvios, matando como Krishna todos os nossos, né, pequenos demônios internos que vêm atrapalhar a desenvoltura de nossa caminhada em direção de volta ao lar supremo. Então, essa será a nossa vitória final aqui nessa escola, nessa matrix, nessa maia, né, material, e entendendo esses pormenores sobre Krishna, sempre meditando em Krishna, com certeza, né, Krishna vai ficar muito satisfeito em nosso coração, como vocês estão fazendo agora, ouvindo essas aulas, né, com bastante atenção e carinho, e imperceptivelmente vocês estão removendo todas as condições, né, contaminadas e pecaminosas que porventura poderiam atrapalhar esse desejo de buscar Deus ou de ficar com Deus, né, essa intensidade vai ser sempre aumentada em seus corações. E essa é a nossa boa fortuna, estar em posse desse conhecimento, desse processo espiritual de cantar o nome e de seguir com entusiasmo na associação com pessoas que estão sempre falando de Krishna e também já são, né, autorrealizados nesse convívio diário com o Senhor Supremo e que com muito carinho tentam levar essa luz, né, essas mensagens de Deus para todos os corações que realmente estiverem dispostos a sair, né, o quanto mais rápido possível desse mundo material, né, sair dessa ilusão que simplesmente quando você está identificado com o falso ego só vai trazer misérias, né, sofrimentos, frustrações, decepções e tudo aquilo que a gente já conhece há várias e várias vidas. E graças a Deus esquecemos nessa, porque se lembrássemos de todas as misérias e mazelas que passamos, isso aí poderia não ser muito agradável. Até isso Krishna nos abençoa, né, com esse esquecimento da ignorância, né, dos pecados, das atividades pecaminosas das nossas vidas passadas e nos dá uma folha branca nessa vida para escrevermos a nossa história. Então vamos escrever a nossa história cantando o nome de Deus, ouvindo seus passatempos e vivendo, né, amistosamente com a humanidade, tentando de alguma forma passar esse conhecimento maravilhoso que está presente aqui agora no planeta Terra. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, todas as glórias são a Srila Prabhupada. Haribol!